Bom dia, amada igreja. Quero saudar a cada um irmão que está aqui, aqueles que estão em suas casas, acompanhando essa transmissão, com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus. Neste momento agora farei uma oração, pedindo para que Ele possa falar e não eu. Amém? Glórias a Deus. Deus amado, Deus Todo-Poderoso, grande é o Teu nome e rico em misericórdias, porque as Tuas misericórdias são a causa de nós não sermos consumidos, Senhor. E mediante a tanta coisa que vem ocorrendo, ó Deus, em nosso redor e derredor, a Tua boa mão não deixou de estar presente conosco. E ó Deus, nós Te louvamos, porque a cada manhã as Tuas misericórdias se renovam. A cada manhã é uma oportunidade que o Senhor dá a cada um de nós, a mim e aos meus irmãos. Nós Te louvamos por tudo que o Senhor tem feito. Grandes são os Teus feitos, inumeráveis, Senhor Deus, incontáveis são as Tuas boas obras para nós, e nós aqui nos fazemos presente para Te agradecer. Entrego, Senhor Deus, os meus lábios, meu coração, minha mente, diante de Ti, ó Deus, e peço que Tu faça o Teu querer, a Tua palavra seja explanada, e não eu, Senhor Deus, e não o meu eu, porque, ó Deus, não tenho nada a oferecer, mas não tenho, e o Senhor sabe disso, mas eu Te agradeço, porque o Senhor me chamou, e aqui estou. Te louvo, Te adoro, Te agradeço, por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glórias a Deus. Eu quero convidar os irmãos para que possam meditar junto comigo na Bíblia, no livro de Mateus, Mateus 9. Mateus 9, versículo 9. Mateus 9, versículo 9. Na minha versão diz assim a vocação de Mateus, o início do texto, né? O texto áureo. E diz assim a palavra do Senhor: Jesus, passando adiante dali, viu assentado recebedoria um homem chamado Mateus, e disse-lhe: segue-me. E ele levantou-se e o seguiu. E aconteceu que, estando ele em casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores, e assentaram-se juntamente com Jesus e discípulos. E os fariseus, vendo isto, disseram aos seus discípulos: por que come vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo disso, disse-lhe: não necessitam de médicos os sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, e arrependei, o que significa: misericórdia quero, e não sacrifício, porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Glórias a Deus pela sua palavra. Farei aqui uma pequena introdução para falarmos de Mateus. Este é o primeiro e mais longo evangelho, mas não o primeiro a ser escrito. Mateus, numa narrativa muito mais solene e longa, incorporou quase todo o evangelho de Marcos em metade do seu texto, redistribuindo ao longo da sua narrativa. O restante material foi buscá-lo à tradição oral da fonte, que ele, em uma outra fonte exclusiva sua, tal como explicava já a clássica teoria das fontes do século XIX. A extensão de Mateus em relação a Marcos levou que a igreja considerasse o segundo uma espécie de resumo do primeiro livro.
tendo como consequência a valorização de Mateus sobre Marcos, situação que se manteve até a data de hoje. O Evangelho de Mateus está marcado pelas várias referências à presença de Jesus no monte. No monte ocorre a terceira tentação. Está no livro de Mateus, no versículo 4, que está no 8 a 10. O primeiro grande discurso de Jesus também está em Mateus, do capítulo 5, versículo 7. A oração solitária e prolongada durante a noite. Mateus 14, 23. Encontrou as multidões para que antes o levassem aos coxos, cegos, paralíticos e estropiados, a serem curados pelos milagres de Jesus, que também se encontra em Mateus, capítulo 15, 29 a 30. E o lugar da transfiguração de Jesus, que foi em Mateus 17, 1. A antecipação da glória do ressuscitado, e é a ideia fundamental do Evangelho, que apresenta Jesus como o noivo Moisés, que vem complementar e levar o cumprimento que Moisés começou no Monte Horebe. Por isso, no Monte da Galileia, os 11 discípulos enviados foram ao encontro de Jesus. O nome do apóstolo Mateus aparece na relação da sua vocação, quando Jesus o chama a deixar do seu posto de trabalho de publicano ao serviço das finanças do Império Romano. Acabamos de ler. No texto paralelo também se encontra no versículo 2 e 14 do livro de Lucas, 2 e 14 do versículo de Marcos, e no livro de Lucas, no versículo 5 ao 27. E lá nesses versículos 5 e 27 do livro de Lucas, Mateus é chamado de Levi, e aparece esse nome novamente nas listas dos 12 apóstolos, no livro de Mateus 10, 3, Marcos 3, 18, Lucas 6, 15, na lista também de Atos 1, 13, e também como Mateus vê a igreja do século, ele é conhecido e atestado como um testemunho mais antigo que existe. Os elementos apontam destinatário do Evangelho para uma comunidade dominada por cristãos de origem judaica ou menos fortemente familiarizadas com as suas tradições. O mais provável é que tenha sido uma comunidade cristã na Antioquia, o qual as outras voltas, a situação numa cidade mais importante do Império Romano, com uma numerosa colônia de judeus, foi fundada nos primórdios do cristianismo e constituída por cristãos vindo tanto do judaísmo como do paganismo, e teve pela sua abertura missionária um papel decisivo na expansão da fé por todo o império. Provavelmente lá foi também que este evangelho foi redigido. As indicações literárias dos textos obrigatórios consideram 5 grandes discursos de Jesus. São 5 blocos narrativos tais que indicam fórmulas literárias que aconteceu quando Jesus acabou de dizer essas palavras no fim do início de cada um desses blocos. Bloco 1, o discurso da montanha, que está em Mateus 5, de 1 a 7 e 7 a 29. As bem-aventuranças, 5, de 1 a 12. Os primeiros reinos e sinais do reino, Mateus 8, de 1 a 9 e 38. O discurso missionário, está no capítulo 10 de Mateus. Ensinamentos sobre o reino, Mateus 11, de 1 a 12 e 50. E o discurso das parábolas do reino, 13, de 1 a 52 de Mateus. Os outros ensinamentos sobre o reino também estão em Mateus 13, 53, 17 e 27. O discurso à igreja dos finais dos tempos está no capítulo 18 de Mateus.
a subida e o ministério em Jesus e os discursos dos finais. Concluiu-se que o Evangelho se resume em Mateus a paixão, morte e ressurreição de Cristo. 26 e 28 de Mateus. Um outro elemento, uma função estruturante, é a atividade de Jesus repetida de forma quase idêntica no versículo 4 e 23. Jesus percorria por toda a Galileia, ensinando as sinagogas deles, proclamando o evangelho do reino, curando todas as doenças e enfermidades entre os povos e chamando as nações ao arrependimento. Desde então, Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que era necessário ele partir para Jerusalém, sofrer muito da parte dos anciãos e dos chefes dos sacerdotes e doutores da lei, ser morto e ao terceiro dia ressuscitar. É repetido uma forma que desenha um papel importante. Jesus começou a proclamar e revelar. Com base nessa forma, a atividade de Jesus pode ser dividida em duas grandes partes: proclamação do reino, paixão, morte e ressurreição. Este evangelho começou uma síntese da sua cristologia. Jesus é Cristo, filho de Davi, filho de Abraão, ou seja, enquanto filho de Davi, Jesus é ungido do Senhor, o rei ideal que o profeta Natã já tinha anunciado em 2 Samuel 7, de 12 a 16. Como Davi provém da cidade de Belém e pastoreia Israel com força do seu bastão, a força do Senhor, enquanto filho de Abraão, cumpre a bênção para todas as terras. Isso se encontra no livro de Gênesis, no capítulo 12. E aí os irmãos depois podem confirmar essas informações. O título Filho de Deus surge nem a abrir o Evangelho, nem na genealogia. Ao contrário, mas aparece pelo menos dois outros lugares marcantes, explicitantes no centro do Evangelho da confissão de Pedro. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Mateus 16, que une a messianidade davídico-abraâmica e especial relação filial com Jesus e Pai de Israel, e implicitamente na sua introdução que sintetiza a mensagem do Evangelho. Aí Jesus, o Filho de Maria, por obra do Espírito Santo, é Emanuel, Deus conosco, em que cumpre a palavra de Deus nas Escrituras. Mateus 1, 23. No mesmo âmbito, se a situação, a sua obediência do Filho e servo de Deus, que toma sobre si as mesmas nossas culpas, enfermidades, como servo de Deus, do Deus vivo, são feitas as citações em Isaías 42, 1 e 4 e Mateus 12. Apresenta-se a si manso e humilde de coração, como consequência mencionada só por Mateus do conhecimento entre ele e o Pai, comparando o nosso Pai e nosso Filho e nosso Espírito Santo. Amém. O discurso sobre a igreja fortemente cristológico, tal como mostra no capítulo 10 e 18, respectivamente, os discursos missionários e eclesiásticos. Neles saltam à vista a forte correspondência entre Jesus e os discípulos, onde os mais pequeninos são alvos de uma particular afeição da parte de Deus. Mas nesta forte relação nasce uma comunidade fraterna. Em verdade, o conceito de igreja é sobretudo frequente em Paulo. Nos dá 3 vezes todas essas menções em Mateus. Jesus ensina como fazer da parte da igreja todos aqueles que Pedro o reconhece como Cristo, o Filho de Deus vivo. A igreja é assim: Cristo, igreja, Deus,
família. Voltando ao texto que se encontra em Mateus, Jesus, passando diante dali, viu sentado na recebedoria um homem. Chamou Mateus e disse: segue-me. Ele levantou e o seguiu. De igual forma ele faz conosco. Jesus passa pelas nossas vidas e nos convida a caminhar com ele e nos traz o convite do arrependimento para a mudança de vida. E assim Mateus fez. Assim também fez com cada um de nós. Ele nos convida a nos arrepender, nos convida à mudança. No verso 10, e aconteceu que quando ele sentava-se à mesa da casa de Mateus, chegaram muitos publicanos e pecadores, e sentaram-se juntamente com Jesus e os discípulos. E os fariseus, vendo isso, disseram aos seus discípulos: por que come vosso mestre com os publicanos e pecadores? Segundo ponto, onde Jesus é convidado, tem festa, tem banquete, porque Jesus nos traz alegria, a verdadeira alegria. Amém, irmãos? Glórias a Deus. E vendo isso aqui, no versos 11, os fariseus, vendo tudo aquilo, se indignaram e perguntaram: por que o seu mestre senta com os tais publicanos? Onde Jesus é recebido, tem cura, cura da mente, cura da alma. Onde Jesus é recebido, não tem julgamento. Não importa se você está próximo de uma pessoa impura, de uma pessoa pecadora, porque Jesus sentava no meio deles, Jesus estava no meio deles. A diferença era o respeito que cada pessoa tinha com Jesus. E às vezes a gente pensa que nós não devemos estar em determinados lugares. Não, nós devemos ocupar espaço, estar em todos os lugares, porque essa é a nossa missão. Como Jesus fez, Jesus estava sentado à mesa com pecadores. E às vezes você fica com aquele receio de passar naquele bar onde está aquele pecador, e aí o que você faz? Você finge que não está nem vendo. Mas Jesus não fazia isso, Jesus não fez isso, muito pelo contrário, Jesus se assentou ali e deu exemplo. Não quero dizer que você tem que compartilhar daquilo que eles fazem, mas você tem que ser como Jesus. O respeito que eles tinham, nós também temos que ser respeitados como Jesus foi. No verso 12, Jesus, porém, ouvindo tudo isso, disse: tudo aquilo, disse: não necessita os médicos sãos, mas sim os doentes. Volto a dizer, Jesus é o médico dos médicos. Essa alma que está ali, perdida, precisa de um médico. E você tem Jesus para dar àquela pessoa. Você tem que transmitir a mensagem de Jesus para os perdidos. Eu tenho que transmitir a mensagem de Jesus para os perdidos. Eu não posso fechar os meus olhos para aquele que está à minha volta, ao meu entorno. O seu vizinho precisa de Jesus. E qual é o exemplo que você está dando para o seu vizinho? Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia. Quero e não sacrifício, porque eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Jesus não veio para sãos, ou que se julgam sãos. Jesus veio para curar os doentes. E se você foi curado, transmita a sua cura, que é Jesus, para quem precisa da cura.
Jesus veio para mim, Jesus veio para você. É isso que Deus diz nessa manhã. Jesus chama a mim e a você para salvar, para curar. A cura vem pelo ouvir a palavra de Deus. Toda essa introdução foi dita para que você entenda que Jesus, ele caminhou nessa terra, passou pelas mesmas paixões, pelas mesmas tribulações, foi perseguido. E você acha que você não será perseguido? Tem muita gente pregando um evangelho do só vitória, um falso evangelho, um evangelho light, um evangelho diet, o evangelho que não é o evangelho que Jesus ensinou. Nós devemos entender que Jesus nos chamou para o arrependimento da alma. O que antes fazíamos não podemos fazer mais. Os sacerdotes se achavam, se julgavam como santos, como separados, como divindades na terra, e não eram. E nenhum de nós também devemos achar que somos santos ao ponto de achar que não temos erros. Sim, devemos nos arrepender dos erros que cometemos e mudar, e entender o chamado de Deus, como Mateus entendeu. Ele mudou a direção, ele era um cobrador de impostos mal visto pela sociedade e passou a pregar o evangelho, o genuíno evangelho da salvação, o evangelho da cruz. É esse o qual temos que levar conosco, o evangelho da salvação, o evangelho da cruz. Nessa manhã, Jesus diz: vem, anda comigo, caminha comigo, lute minhas lutas, se arrependa dos seus erros, fale do meu amor, fale da minha cura, porque é isso que Jesus nos chama, é para isso que Jesus nos chama. Que Deus abençoe os irmãos e que nós possamos entender que o chamado do Senhor não foi para simplesmente ficarmos em quatro muros. Aqui é o lugar que nós damos a nossa adoração, que nós viemos para nos santificar, para entregar ao Senhor a nossa semana, o nosso agradecimento, mas o nosso chamado é muito maior. Portanto, ide, fazei discípulos em todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-vos a guardar todas as coisas que vos tenho observado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Essa é a promessa de Deus para nós, que Ele está conosco todos os dias, e nós devemos ter essa certeza de que o Senhor está conosco. Ele pediu ao Pai para que não nos levasse, mas que nos livrasse do mal. Então nós estamos aqui é porque o Senhor permitiu, que o Senhor quer que nós continuemos a boa obra de Jesus. Amém, irmãos? Glórias a Deus. Quero agradecer pela oportunidade, que Deus possa falar aos corações e que nós venhamos a ter esse entendimento, que o Senhor é conosco, independente da luta, independente da dificuldade, mas devemos ter essa certeza de que a boa mão do Senhor não nos deixou. Amém? Glórias a Deus. Glória seja dada ao nosso Deus. Obrigado, irmão Adriano, por essa mensagem da manhã. À noite eu estarei, que Deus esteja nos abençoando, que Deus tenha falado ao meu coração durante essa semana, e vamos estar prontos para a luta.
Deus nos chama, Deus nos convida. E aqui os servos deles estão para a obra dele aqui na terra. Fica de pé nessa manhã. Vamos entoar mais um cântico. 236. Atribulado o coração. Só em Cristo o alívio tu encontrarás. Atribulado o coração, em Cristo alívio encontrarás. Consolo, paz e seu perdão, sim, dele tu receberás. Ó, vem, sem demora, Salvador, porque vacilar o teu temor. Ó, vem já. Descanso te dará, dilacerado pela dor das tuas culpas do pecado. Vem sem demora, Salvador, e vida nova de gozar. Irmãos, como Deus é bom, como Deus é maravilhoso. E esse texto de hoje que o Adriano trouxe, pregou sobre o chamado de Levi, Mateus, a gente percebe também, olhando para a vida dos irmãos, como Deus chama cada um de nós para fazer a sua obra. Amém. Se você for fazer uma retrospectiva, um histórico da vida do Adriano, se não me engano, passou por aqui como embaixador, foi isso? E depois ele aluno da escolinha. Então,
como Deus o chamou há muito tempo atrás. Adriano depois foi membro de outras igrejas e ele volta a essa igreja hoje como um verdadeiro adorador, como um mensageiro da palavra de Deus. E este mês aqui, na minha ausência, nesse púlpito, foi um desfile de irmãos que abençoaram nossas vidas e abençoam nossas vidas. Quanto talento nós temos! E Deus chama você. Se você é um daqueles que pensa, eu não sei o que fazer no reino de Deus. Olha, se você fizer uma avaliação apurada, você vai descobrir que Deus quer você em alguma função no seu reino. Seja qual for, você será avaliado por Deus como alguém que faz parte do seu reino. Deus abençoe, meus irmãos. Eu quero encerrar então com a palavra de oração. Pai, nós te adoramos. Queremos dizer-te muito obrigado pelo privilégio de um dia sermos chamados para fazer parte do teu reino. É um reino que está implantado no mundo, que faz toda a diferença. Reino este em que o inimigo não tem poder para tocar, para destruir, porque esse reino foi implantado em cada vida que aceitou a Cristo como Senhor e Salvador. Pai, no nome de Jesus nós queremos dizer, levanta mais pregadores, mais obreiros, mas também, Senhor, ajuda-nos a abençoar as vidas com aquilo que nós somos e podemos fazer. Assim como Levi teve uma prontidão imediata, ele não questionou, não perguntou, Jesus o chamou e ele o seguiu imediatamente. Que nós possamos fazer assim, ó Deus, e sejamos todos nós instrumentos em suas mãos para ser usado como o Senhor o quiser. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém.